uma empresa, como você falou, quando ela não está crescendo, ela está morrendo, né? Você falou o ponto crucial, né? Esse é o principal ponto que a gente encontra em todas as empresas, né? Utilizar a inteligência artificial hoje não é simplesmente redução de custo. O bombom deixou de ser bombom para ser wafer. Por quê? Porque mudou a embalagem e muda a classificação. Isso aí dá uma diferença tributária de X%. Se você pudesse dar um conselho hoje para quem está começando, qual que seria esse conselho? Bem-vindo a mais um UseCast. Hoje a gente está de casa nova. Estamos aqui em minha sala, no escritório. A gente resolveu montar um cenário diferente para trazer uma proposta diferente para vocês de cenário. E hoje eu tenho aqui o prazer de receber o Vitor Dantas. Apesar de ter o mesmo sobrenome que eu, né, também eu tenho Dantas, somos da mesma família, porque a família Dantas é uma só, né? A gente acabou até falando sobre isso, mas não nos conhecíamos. E nessa viagem recente que eu fiz ali para Nova York, através ali do Sebrae, a gente acabou se conhecendo e vendo vários pontos em comuns e pontos em relação a negócios, a modo de pensar, família, tudo isso. Então, assim, foi muito bom. E ele me presenteou com esse livro. Ele escreveu esse livro chamado O Voo da Galinha, que eu, inclusive, já falei um pouco lá no Instagram sobre ele. Fiz um post falando um pouco sobre o livro. E hoje a gente vai aqui, além de falar sobre o livro, falar de outras coisas também, né? E eu quero saber depois, Vitor, o porquê do título O Voo da Galinha. Mas antes, se apresente, por favor. Bem, obrigado aí pelo convite, uma honra. Feliz aí também pela amizade, pelas trocas que fizemos ao longo desse tempo, desse pouco tempo que nos conhecemos e realmente muitos pontos em comum. Então, espero que a gente possa agregar bastante para os telespectadores. Só quero deixar uma ressalva que tem um ponto aí que não foi muito congruente, né? Que você, infelizmente, torce para um time que eu não dou tanto valor assim, mas que merece meu respeito pela trajetória que tem feito nos últimos dias. Mas obrigado aí, vamos fazer uma jornada bacana. Estou no topo das duas tabelas, né? Acontece. Campeonato Baiano e Campeonato Nordeste, né? Então, mas obrigado aí. Pode continuar olhando de baixo para cima que eu estarei lá, tá? Eu não podia perder a piada, né? Porque... Nem eu, viu? Vamos nessa aí, então. Para a galera saber um pouquinho de mim, eu sou engenheiro civil de formação, mas tenho especializações na área de gestão e liderança. Ao longo dessa jornada aí, venho de empresa familiar com quase 20 anos de negócio, no varejo e atacado de materiais de construção. E nos últimos anos, né, eu diria 5 para 10 anos, eu me desafiei a ter outros mercados. Na verdade, eu sempre fiz alguns projetos paralelos à família. A família sempre foi empreendedora, com construções, com projetos paralelos. E eu me desenvolvi com consultoria, com alguns treinamentos. E nisso eu acabei entrando na agroindústria, onde hoje tenho uma posição lá de CEO. Sou diretor de operações, né? Uma empresa hoje com 450 funcionários. Né? Tem um desafio bem bacana lá. E, paralelo, transformei a minha consultoria numa mentoria junto com um player grande daqui de Salvador, Leonardo Leão, meu sócio, parceiraço. E nós hoje temos um trabalho de desenvolver empresários, empreendedores, pessoas de liderança. E trabalhamos todos os pontos focais ali dos negócios, buscando que essas empresas, essas pessoas atinjam aí resultados excepcionais, né? De modo a elevar o level. Paralelo, aí vem surgindo alguns convites. Publiquei meu primeiro livro, falando de gestão. Já estamos trabalhando no segundo. E entramos também no rol de palestras, graças a Deus também falando sobre gestão e levando aí o que puder levar de conhecimento para esse Brasilzão. É isso, Vitor. Quando a gente fala de gestão, quando a gente fala aí de desafios no mundo do empreendedorismo, no mundo da gestão, no mundo dos negócios, a gente vê determinadas armadilhas, né? E determinados desafios. E o livro tem essa temática, né? Do empreendedorismo e dos desafios. O que você pode dar de spoiler aí um pouquinho para a gente aí sobre os desafios, sobre os problemas que por que muitas empresas falham, né? Cara, você falou um tópico essencial, né? Eu costumo falar com meus liderados. O Robertinho Achique fez um livro chamado Problemas Oba. A primeira coisa que a gente tem que entender é que se nós estamos ali numa posição de desorganização, é para resolver problema.
né? Ou permitir não, ou trabalhar para que aqueles problemas não aconteçam. As empresas são feitas de desafios o tempo todo, né? E eu costumo falar, quem não está crescendo está morrendo. Se você não está buscando provocações suficientes para estar crescendo, para estar evoluindo, alguém vai estar fazendo isso e mais cedo ou mais tarde a sua jornada acaba. O papel do voo da galinha, o papel de Vitor aí nesse cenário, e que eu acredito muito de todos os gestores, é estar buscando elementos, né, como ferramentas, com método, com experiência, para que você encurte um pouco desses caminhos, né? Quer queira, quer não, acho que o ativo maior da vida de todo mundo, pessoa física que está por trás do negócio, é o tempo. Então, a expertise, a experiência, os métodos, as ferramentas vêm para auxiliar nas tomadas de decisão, decisões mais assertivas, e trazer as pessoas para o lugar certo, fazendo certo. E aí você tem resultados mais previsíveis, né? Então, todo negócio vai ter problema, todo negócio tem sua particularidade, mas para tudo na vida existe método, existe forma de fazer, ou uma forma de amenizar, né, a dor, o problema. Uma empresa, como você falou, quando ela não está crescendo, ela está morrendo, né? E uma forma da empresa crescer é sempre viabilizar ali, maximizar o lucro, diminuir as despesas, cortar as despesas. Eu falo que despesa é igual a unha. Você tem que cortar todo dia. Se você não cortar a unha, você na hora que se coçar, você vai se ferir e vai se machucar. Então, você precisa cortar as despesas, é um exercício constante. E, às vezes, o empresário vai pagando aquela mesma conta o tempo inteiro e não se dá conta, né? Às vezes, você entra numa empresa para fazer gestão, às vezes, você chega e, por você já ser ali um cliente fiel daquele fornecedor, ele não está te fazendo o melhor preço. Bem comum. Né? E, às vezes, até por amizade e tudo mais, então você vai ali, às vezes, buscar um novo preço com o fornecedor. Quando é a mesma pessoa que está sempre comprando, o setor de compras que está ali, o cara vai estar fazendo ali, entre aspas, o dever de casa, para ele vai dar um desconto básico ali e tal. Mas quando você vai com outra empresa, outro CNPJ, ou uma outra pessoa da empresa buscar um desconto agressivo, às vezes você consegue mais do que o setor de compras. Ou só em você ir para um outro fornecedor, você vai fazer com que o teu custo caia. Então, às vezes, tem que dinamizar isso. E eu sei que você faz várias consultorias, dá treinamentos em empresa. Como é que é esse cenário quando você chega nas empresas? O que é que você ataca ali para diminuir o custo? Como é que você faz para que o empresário consiga melhorar o resultado? Andrezão, você falou o ponto crucial, né? Esse é o principal ponto que a gente encontra em todas as empresas, né? Para começar, quando a gente chega numa empresa que pede uma DRE, às vezes não está na mão. Está na mão do contador. É Bíblia ali, tem que estar na cabeceira. É um instrumento de cabeceira, né? A gente tem que estar olhando isso o tempo todo, mapeando todos os meses, fazendo projeções em cima disso, que é o que a gente chama de gestão orçamentária, né? Fazer a previsão dos gastos, porque, veja bem, você sabe que para a sua empresa rodar, você tem lá um CMV, um CSV, um CSP, seja o que for, de 50% da sua receita. Aí, de repente, esse custo inflaciona e não tem ninguém acompanhando, não tem ninguém provocando para ver se esse custo não pode ser 48, 46. Tem tecnologia o tempo todo, buscando inovação, buscando formas de se fazer. É por isso que eu falo, quem não está crescendo está morrendo. Porque ainda que você esteja num cenário confortável, eu sou líder, eu fui o primeiro. Na semana que vem, eu vou estar, por exemplo, numa operação de um grande player de plano de saúde, alguém que as grandonas aí, a Unimed e tal, já fez proposta para comprar. E é um cara que falou comigo há pouco tempo, né? A gente participa do Mastermind. Ele falou de que está reduzindo 50 a 100 funcionários só usando inteligência artificial. O que não quer dizer que é sair só tirando o ser humano da linha de frente. Não. Essas pessoas, muitas vezes, ele está relocando, botando em novos mercados, em novas frentes. Então, E utilizar a inteligência artificial hoje não é simplesmente redução de custos. Às vezes é otimização e melhoramento. Exato. Da mão de obra e do resultado daquilo que você vai entregar para o seu cliente, para o consumidor que consome o teu produto, né? O ponto principal é o que você falou, você tem que conhecer os números. Se você sabe quais são os números, você vai estar provocando a melhoria daquele número o tempo todo. E muitas vezes o gestor não sabe, ele não sabe nem qual lucro que a empresa dá. Fala assim, velho, já teve, não foi uma nem duas vezes que eu olhei o número da operação e vi que, por exemplo, o gerente de banco está mais eficiente do que a operação do cara como um todo. Então, por que eu vou ter um negócio? Para que eu vou sustentar tantas pessoas? Tem os problemas, né, eventuais que acontecem.
de uma empresa se colocar esse dinheiro no banco, numa operação de Bitcoin, uma outra operação, está mais rentável do que ter o negócio em si. Então, a gente tem que ter aí muito bem definido para onde é que eu quero levar esse negócio. Qual é o resultado que esse negócio tem que me dar? E quando você fala do resultado macro, você tem que ir na minúcia ali, nas rúbricas, né? Olhar cada coisa. Você tem que olhar a DRE realmente, porque não é somente o custo. Você tem também um lado, por exemplo, do governo. O governo muda a lei tributária a cada minuto, insere um tributo novo ou vai ali e muda uma regra de folha de pagamento, um benefício que se tinha de um setor ou de outro e você acaba perdendo, ou de repente uma alíquota diferenciada de importação que vai influenciar no custo de algum produto que você utiliza para poder fazer a entrega do seu serviço ou dos seus produtos. Então, existe uma constante alteração em todo o cenário. E se você não está ligado em todos os números... Cara, vou além. E tem movimentos, inclusive da concorrência, que por estudo ou por achar uma brecha, alguém percebe uma forma de fazer diferente, como, por exemplo, o enquadramento. Eu não sei se vocês... No meu livro eu cito aí, mas já está até comum na internet, no Instagram, no YouTube, você vai achar. Os modelos que as pessoas fazem. Por exemplo, o bombom deixou de ser bombom para ser wafer. Por quê? Porque mudou a embalagem e aí muda a classificação. Isso aí dá uma diferença tributária de X%. O McDonald's deixou de vender sorvete para vender sobremesa. Porque sorvete, por classificação, é derivado lácteo e tem um enquadramento fiscal que é uma tributação diferente. É uma besteira. É uma besteira. Mas tem que ter um E núcleo. aí o McDonald's, inclusive, entrega no combo e consegue ter ali, vender mais baratos produtos para justamente ter uma alíquota menor no combo, né? Então, você pode colocar, por exemplo, o valor do refrigerante ali ou da sobremesa que tem uma tributação menor, que tem uma tributação menor que agora não... Exato. Enfim, menor valor, tipo assim, R$1 ali, uma coisa, e a coisa que tem uma tributação maior... ela vai colocar ali com valor maior, né? Eu imagino que o combo é R$10, ela vai colocar R$9 ali, o que ela paga menos imposto, e R$1 que ela paga mais imposto. Que é o que a gente faz com telecomunicação. Inclusive, hoje eu respondi um story de um seguidor perguntando como é que eu posso diminuir o imposto em telecomunicações. Olha, são de diversas maneiras. Uma delas é o combo. E na Telecom a gente faz com SVA, colocando produtos de valor adicionado. Então, que é o que Vivo, Oi, né, TIM, Claro já faz. Você tem uns aplicativos que você coloca ali no combo para diminuir o valor. O McDonald's faz isso. Não é ilegal você vender um combo. De forma alguma. É ilegal você fazer uma venda casada. Vender um combo, não. Você tem que ter o combo e você tem que ter os produtos ali separados. E você compra separado ou você compra no combo. E aí vai. E aí é assim que funciona. E esse é o jogo, né? O empresário, o empresariado, ele tem que estar atento a esse movimento, né? Ele tem que pegar o contador dele e provocar. Tem que ter um advogado tributarista. Claro, depende de cada um do seu porte. Mas você tem essas informações. Né? Não pode se sentir na zona de conforto e falar aqui tá bom para mim, eu estou tirando o que eu esperava e ficar por isso mesmo. Não pode. Tem que estar se provocando o tempo todo. E aí vem um assunto, você não puxou, mas eu vou já puxar aqui, que é o papel do CEO. Né? É um cara que tem que estar com a visão ampliada, olhando para mercados, visitando outros modelos de negócio, para estar aprendendo e falando, será que funciona no meu negócio? Será que eu consigo... vi uma reportagem disso aqui, eu visitei uma loja assim assada, vi o cara fazendo isso, como é que eu faço para ter isso aqui? Aí que vem as provocações, né, propositivas para fazer o seu negócio sair de um ponto a outro. E aí você passa a ser, inclusive, o inovador do segmento, né? Na verdade. Tivemos lá em Nova York, né? Eu moro nos Estados Unidos, então eu já conheço como é que funciona vamos dizer assim, cada loja, cada restaurante nos Estados Unidos, porque eu vivo aquilo lá. Então, para mim, foi uma experiência diferente entrar, por exemplo, no Starbucks para falar sobre atendimento, para falar sobre loja conceito, para falar de outras coisas. A gente visitou várias lojas lá, vários comércios com um guia e falando de vários pontos que comumente a gente não vê no dia a dia. Você entra num lugar para comprar um café, para comprar uma sobremesa, um lanche, e você visualiza aquilo de outra forma, né? Eu tive também recente em El Salvador e eu tive uma experiência interessante que foi... Eu disse, olha, em El Salvador você pode comprar tudo com Bitcoin. Apesar de eu achar que Bitcoin
E para mim é um ativo que eu não devo vender. Sim. Eu compro para segurar, porque a tendência é de valorização. Eu disse, olha, vou carregar aqui um valor em uma carteira em Bitcoin e vou utilizar para as despesas aqui. Então, eu peguei e transformei ali de dólar para Bitcoin e, em vez de eu pagar em dólar, eu disse, eu vou pagar em Bitcoin para ver como é que é a aceitação em El Salvador sobre isso. E entrei numa loja do McDonald's. Nesse dia tinha acontecido alguma coisa em um determinado sistema, porque lá tem vários sistemas de vamos dizer assim, como se fosse o Visa ou o Cielo, que aceita lá o Bitcoin, enfim, vários CRMs. E eu tinha antes ido numa loja para comprar um tênis e o pessoal falou, tá fora do ar o sistema. Aí eu disse, beleza, então amanhã eu passo aqui para comprar. Só estava aceitando dinheiro ou cartão. O sistema de aceitar Bitcoin estava fora do ar. Aí eu saí de lá e disse, vou no McDonald's, que eu queria gravar um vídeo, né, para colocar lá no meu vlog, mostrando o funcionamento disso. E aí eu fui no McDonald's, cheguei lá, o sistema também estava fora do ar, e eu tinha feito pedido na hora de pagar, eu quero pagar com Bitcoin. Não, está fora do ar. Eu disse, mas eu não tenho outra forma de pagar. Aí a menina do McDonald's falou para mim, não tem problema não. O senhor vai levar e não precisa pagar. Então, assim, o atendimento. Rapaz. Então, para mim foi uma experiência muito legal de você estar no McDonald's, de você ir lá e fazer um pedido e não ter como pagar. Eu até tinha como pagar de outra forma, mas eu disse, só tenho como Bitcoin, o que é que eu faço agora? Ela disse, não se preocupe. Ela não insistiu ali, não, mas aqui a gente, se não tem, se eu tenho que pagar com ele. Não, ela não insistiu, não se preocupe, não. Não, o senhor pode ficar aqui que o senhor vai receber aqui. Foi o quê? Eu ia pegar uma casquinha, lá não tinha casquinha, eu peguei um sundae. Não se preocupe. Aí foi lá, fez o sundae do jeito que eu queria e tal, e trouxe, e eu tive uma experiência positiva e estou aqui contando. Isso aí. Entendeu? Aí, no outro dia estava funcionando o sistema, acho que ou no mesmo dia, enfim, algumas horas depois ali. Aí no outro dia eu fui, comprei o tênis, até tá lá no vlog, mostrando lá. E acabei comprando 2 tênis, paguei metade em um, tinha um desconto lá de 50%, acabei comprando um tênis para o filho, o dele saiu com 50% de desconto. Então, e usei o Bitcoin para tudo isso, né? Desde o momento lá da entrada no país, que você paga uma taxa de turismo, a tudo que eu fui fazer, eu acabei pagando com Bitcoin. Quando eu não pude comprar, eu tive o serviço gratuito e foi uma experiência muito boa com o McDonald's. Então, assim, a gente precisa sair do nosso ambiente para entender como é que funciona as coisas nos outros lugares e ter essa experiência de ser consumidor. Então, o empresário ele precisa ser o consumidor também para ver como é que funciona e pegar essas boas experiências e levar para sua empresa. Cara, e os negócios mais disruptivos da última década vieram de dores de clientes, né? Netflix, Airbnb. Airbnb veio literalmente de uma viagem, se eu não me engano, de amigos que foram, acharam, e aí fala, a gente não quer ficar em hotel, e aí montaram, né? Buscaram ali pessoas que alugavam e fizeram. A história é bem por aí. Tem um ponto interessante que você falou, que foi muito falado, citado na NRF, e para a galera que gosta de analisar o business, né? Que é o foco no cliente. Na Amazon, está lá no livro também, quem quiser ler, e foi narrado também na feira, nas salas de reunião tem uma cadeira vazia, que representa o cliente. Por quê? Não é só o símbolo de precisamos estar atento ao cliente. E isso muda tudo. Isso muda o jogo. Tem uma ferramenta, né, chamada Mapa da Jornada do Cliente. Se você olhar em inglês, vai estar lá the Map Journey, the Client Map Journey, algo assim. E você desenha essa fase. Então, assim, quando é que esse cara chega? Quem aborda ele? Como é a expectativa desse cara na hora que ele chega? Ele está feliz, ele está alegre, ele está triste, ele está com expectativa alta? Nesse segundo momento, aí passa para o atendimento, aí passa, para o caixa, para o pagamento, até receber a mercadoria. Você faz um mapeamento de cada etapa dessa e você entende ali onde está o gargalo. Eu assisti uma palestra do Carlos Busch há pouco tempo. Ele falou um negócio interessante, que a gente já sabe. Eu sou do segmento de material de construção, né? Mais de 20 anos na área, então o olhar já é clínico. Ele falou, cara, tive experiência lá no Rio de Janeiro, fui no Leblon para comprar uma extensão de 1 metro. Cara, eu só queria uma extensão de 1 metro. Eu entrei na loja, 2 minutos, a menina perguntou o que eu queria, fez 200 perguntas, né, para tentar agregar valor à venda. Ele
pegou lá o produto, foi até o caixa. No caixa, ele demorou mais tempo do que no atendimento e procurando o produto. Porque processo de material de construção, até considerando o efeito Brasil, né, com roubo, com esse tipo de coisa, aí espera o conferente liberar a venda que está na frente. Aí vai conferir a mercadoria, abrir para o cara ver se está tudo ok, ticar e tal e tal. Eu entendo que para o empresário isso faz total sentido, né? Pô, não posso perder, não roubo, eu quero garantir que o cliente leve. Mas para o cliente é uma merda de uma extensão de R$10, pô. Que o cara só queria entrar e sair em 2 minutos. Por isso que muitas vezes você acaba comprando ali na Amazon, aqui no Brasil com o Mercado Livre. Exato. Né? Eu, por exemplo, eu comprei uma pastilha da Mentos agora pela Amazon. Por quê? Primeiro preço, na farmácia custa R$25. Na Amazon eu comprei por 10. Tive que comprar R$100 de pastilha, foram 10 pastilhas, mas saiu a 10. Estoque do ano, tudo certo. Acabou. Entendeu? Não tem burocracia, chega em casa, é garantido. Não, e outra coisa, você entra numa farmácia para comprar hoje, fazer qualquer coisa, você tem um estacionamento que você tem que chegar, achar um lugar para estacionar o carro. Né? E eu falo o seguinte, olha, tem várias... Aqui, por exemplo, na Luiz Tarquínio, a gente está aqui em Lauro de Freitas, na Bahia, aqui. Tem a Luiz Tarquínio, tem várias farmácias aqui. Qual é que você vai? É a que tem um estacionamento vazio, que você passa, olha e para. Né? Exatamente. Entendeu? Então, é a comodidade. Então, você foi num ponto aí interessantíssimo que o cliente... Você tem como melhorar isso através... A gente viu lá, através de IA, através de câmeras. Né? A gente viu várias soluções lá, inclusive de brasileiro lá. Sim, sim. Né? Você tem como melhorar isso através de câmera, tem como controlar isso através de câmera, através de integração da câmera com o sistema de caixa para ver se o que está sendo registrado é aquilo mesmo. Você tem várias ferramentas hoje. O empresário ele tem que inovar. Ele tem que inovar no negócio dele para trazer uma experiência para o consumidor. Porque o consumidor vai lembrar do McDonald's que deu sorvetinho para ele porque ele não estava aceitando o Bitcoin. E vai lembrar também do material de construção que ele ficou 1 hora lá para comprar uma extensãozinha de R$10. Cara, você falou... Um ponto interessante, acho que é uma lição aí também, é da galera entender que assim, a gente não precisa eliminar o ser humano, né? Nem tudo vai virar robótico. Né? Teve uma solução apresentada lá que me chamou bastante atenção, que é uma interação, né, de inteligência artificial de todo o sistema com os vendedores de loja. Então, o vendedor de loja ele passa a ser... Ele também tem a remuneração dele lá, variável e tal, mas ele passa a ser uma peça de apoio. Por quê? O PDV ele já tem todo um estudo, né? O ponto de venda ele já tem todo um estudo lá. O cara bota a câmera térmica, entende as zonas de calor, ele puxa o produto que mais gira para cá, para forçar o cara a girar. Assim, tem um conjunto de estudos que estão ali. O que é que você faz com o cara ali? É o cara que vai dar aquele impulso final, tirar aquela dúvida final de quem ainda está em dúvida. O que é que essa inteligência fazia? A gente viu lá, né? Medindo a interação, quanto tempo o cara fica de frente para uma gôndola, se ele pega o produto, se ele não pega, se tem 2, 3 pessoas se ele está feliz, se ele está triste, né? Através de reações, através da câmera. A câmera detecta tudo, né? Empresas de educação hoje já estão usando a câmera para medir a expressão do cara e fala para o professor lá, sua aula de 1 hora lá, no minuto tal, a galera bocejou, a galera pegou o celular, a galera saiu da sala. Então, é para usar, para você corrigir e ser melhor para todo mundo. Né? Essa solução, só fechando, o que é que ela fazia? Ela fazia toda essa leitura, só que ela não fazia uma ação posterior, ela fazia uma ação imediata. Mandava um áudio, né, via inteligência artificial, para o vendedor e falava, tem um cara na seção tal que tem 5 minutos parado na frente de uma gôndola, ele está indeciso, vai lá. Cara, esse é o jogo. Essa zorra vai chegar aqui mais cedo ou mais tarde, e tem que chegar mesmo. Tem que chegar, porque assim, estamos... E o custo disso não é alto. O custo não é alto. O custo é baixo e você pode ter isso na sua empresa. Você pode ter isso na sua empresa e inovar. Entendeu? Então, acaba que se você sair na frente, a possibilidade de você maximizar seu lucro é muito maior, né? Então, assim, olha, são vários insights aqui hoje. Tem uma pergunta aqui que eu até anotei aqui, olha, é como transformar um negócio comum em um case de sucesso? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, não, é uma excelente pergunta. Mas primeiro, vamos lá. Eu já vou até emendar com o tema que a gente vinha falando. Né? Tem um termo que a gente usa muito, eu uso muito com o meu time, que é o tal do lucro cessante. É o dinheiro que você está deixando de ganhar. Ou o tal do dinheiro na mesa, das frutas baixas e por aí vai.
Como é que isso funciona? A gente estava falando aqui, uma tecnologia é barata ou é cara, aí o cara não quer inovar, isso é caro, isso não precisa aqui, ali, acolá. Só que ele consegue medir hoje, ou pelo menos estimar, quanto ele está deixando de ganhar por vendas, por oportunidades que ele não fecha, ou que ele poderia agregar na venda. Então, a primeira coisa, ele tem que ter o olho tandera, né? Que é a visão além do alcance. Ele tem que parar de enxergar só o que é óbvio, só o que está todo mundo vendo. Comprou, não comprou, e entender o porquê não comprou. Começar a mapear esses dados para que ele possa propor soluções, inovações e arriscar. Como todo empreendedor, eu sempre falo, né? Todo mundo, quando empreende, o cara sai de um trabalho, perdeu o emprego, ou junta uma grana e quer começar do zero, o cara meu irmão, ele aceita o negócio, ele aceita pegar um cliente no risco, ele aceita fazer um negócio mais arrojado, e é numa dessa que o cara dá um salto alto. Quando o cara está num momento já mais confortável, ele já não quer alguns riscos. E aí entra o papel do CEO, que é o cara olhando para o estratégico e para o objetivo da empresa, provocando o time a fazer. Deixa o controle para quem está na operação. Velho, garante teu dia. Isso aqui a gente não aceita menos. O negócio roda, tem que dar essa lucratividade e acabou. Agora, alguém tem que estar olhando para o futuro negócio. Então, 2 pontos que eu diria garante o controle da operação e tem uma visão além do alcance. Provoque o time a estar crescendo. Provoque o time. Não tem caixa de mágica. A galera, quando pergunta de inovação, acha que eu tenho uma bola de cristal. Não tem, velho. O que tem é aceitar as provocações. Ontem eu postei, até do Alberto Serrentino, no podcast com o Marcelo, que é o CEO do GPA, que eles valorizam. Alguém fez uma pergunta para mim na caixinha e eu respondi, né? Você aceita as provocações do time? Claro, mas eu crio um ambiente na cultura que é propício a isso. E o GPA fez lá o crachá dourado, que é para valorizar as ideias das pessoas que fazem contribuições para o negócio que são escaláveis, né? Que podem ser retribuídas. E aí Vendesh, por exemplo, que ajudaram na venda dos vinhos, que é botar... Ele já tem a base de dados de cadastro, todos os vinhos, está lá no sistema. Esse vinho não sei de onde, até porque o fornecedor, quando produz, ele monta esse catálogo. Sim. O GPS só faz o input lá e bota. E o que esse cara fez? Ele, bota um QR Code para facilitar, bate aqui, a gente já sabe qual vinho, de onde é, com o que ele combina, tal e tal. Isso vai facilitar o vendedor. Acabou, velho. Ajudou a venda do vinho, subiu não sei quantos %. Então, às vezes, são pequenos movimentos que um vai puxando o outro. Você enxergar o seu negócio fora da caixa, né? Você está, às vezes, dentro da caixa e você não consegue enxergar as esquinas, todos os ângulos do negócio. Então, você tem que sair um pouco da caixa, sair do operacional. Isso que a gente vem falando, e poder enxergar. Teve um caso que aconteceu, que estávamos, inclusive, juntos. A gente foi na Best Buy. E, olha, eu sou cliente da Best Buy lá nos Estados Unidos, assim, já há muitos anos. E entro nas lojas da Best Buy há muitos anos. E não tinha observado algumas coisas que não me lembro agora o nome da pessoa que atendeu a gente lá, mas foi até um brasileiro. Acabou atendendo a gente ficou conversamos acho que uns 30 minutos com esse cara lá. Foi. Não tinha um produto que o Vitor queria, mas a gente ficou lá conversando com o cara e assim, vários assuntos e falando, né? Então, uma loja ali numa das avenidas, não sei se é a 3ª, 4ª, 5ª avenida ali, não me lembro agora. Square, né, por ali. Não, perto da Times Square ali. E uma loja muito conceito ali da Best Buy. E um aluguel caríssimo ali, eu não me lembro quantos $1.000 eram algumas centenas, pelo que ele falou. De aluguel ali. Mensal. Perto, acho que era de 600 ou 700 mil dólares ali por mês, o aluguel ali daquele espaço, né? Imagine assim, você pagar $500 mil, pouco mais de $500 mil no espaço ali, para você ter uma loja. Então, essa loja tem que faturar muito, né? E aí a gente chega na loja e não tem um produto. Aí, imagina. Aí foi onde a gente foi questionar. Mas não tem um produto, esse produto não vende, não está aqui e tal. Ele foi explicar para a gente que tem produtos que estão ali, mas que é justamente para ser vendido no digital. E todos os espaços dos produtos que estão ali, eles são pagos. É o que já acontece muito no supermercado hoje. Né? E aí eu comecei a pensar, qual estratégia a gente pode colocar na nossa empresa ou nas nossas empresas, aí abrindo para todos vocês, de os fornecedores eles possam bancar determinadas questões para que o produto dele esteja em evidência. Por exemplo, aqui na Uso Telecom, falando de Uso Telecom, nós entregamos internet com um equipamento da Nokia.
O que é que eu posso fazer para que a Nokia pague para a gente de espaço, ou de viagens, ou de premiações, para que a gente possa estar colocando o produto dela no cliente e divulgando também que a gente utiliza um produto, né? Então, assim, são estratégias que a gente vai vendo. E assim, eu sei que você tem mais coisas a falar desse assunto, eu vou deixar você falar. O que você viu dessa estratégia ali da Best Buy com esses produtos, né? Cara, esses fornecedores. A gente validou, inclusive, essa informação na NRF, né? Porque um dos temas centrais do ano foi o Retail Media, né? Que nada mais é do que você ganhar espaço com a área morta da sua loja. Não é área morta, vamos botar até que você valorize algumas áreas. E isso é uma vertente tão forte de remuneração. Já se falava muito, né? Alguns negócios mais amadurecidos já vendem o metro quadrado ali para a indústria, para você colocar o seu produto ali. Mas a mídia em si tem ganhado espaço, né? A gente viu lá com o pessoal do carrinho, aqueles sensores, né? Tem um carrinho muito porreta que você faz o seu autoatendimento, coloca o produto no carro, com a etiqueta de RFID, ela já identifica que aquele produto está ali. Ou o código de barra mesmo, ele lê também, ele vê a questão do peso do produto. O carrinho tinha balança. Tem 5 câmeras no carro e tem um sistema antifraude, tem um sistema de resistência e já tem um sistema de checkout. Bem robusto. Bem robusto, os caras. Eu até acabei levando ele no supermercado lá em Orlando e está sendo fechado lá. Que beleza. Está sendo fechado lá e a gente vai tentar trazer eles aqui para a Bahia, viu? O que eu falei do CEO tá olhando para o negócio? Ele foi despretensiosamente para uma feira que não é do segmento dele, né? A feira de varejo, mas foi lá olhar cada estande, pesquisar, ouvir, a gente cutucava aqui, cutucava ali. Ele falou, cara, isso aqui pode servir para um cliente meu. Aí, já está gerando negócio. Sim, com certeza. Você tem que... exatamente, não tem 30 dias isso aí direito, né? Mas a gente já está gerando negócios e está trazendo valor, trazendo grana. Porque você tem um cliente. Se você tem um cliente, você tem que explorar outros produtos que não vai te trazer... não vai te levar para outras áreas daquilo que você faz. A gente está falando de tecnologia. Nós somos uma empresa de tecnologia, então a gente precisa agregar mais serviços de tecnologia à nossa empresa para melhorar o resultado. Então, assim, na tua empresa, se você tem uma empresa que é um salão de beleza, você não vai vender internet num salão de beleza, mas você pode vender, por exemplo, um creme de cabelo. E você pode agregar receita no salão, isso é óbvio, né? Os salões já fazem isso. Mas, enfim, então você tem que aplicar isso ao seu negócio, né? Cara, eu vou... Duas narrativas. A primeira é só fechar a parte do Retail Media. O pessoal mostrou pra gente uma solução que quando você passa com esse carrinho, a gente tem ali um tablet, né? Sim, uma telinha ali, uma telinha ali no carrinho. E quando você tá passando, você tá recebendo uma promoção. Então, você vai entrar no corredor de bebidas, o cara que pagar vai estar enviando informação direta pro vendedor que tá ali no ato, na hora do consumo. Então, ele recebe o estímulo e ele fala, pô, Corona, pô... E é interativo, né? Não é uma imagem, não é um banner. É um negócio interativo, com vídeo bacana, bem produzido, e aí influencia na compra. Entrando nesse nicho, nesse segundo tema que você falou de agregar tecnologia, esse é o mundo, é o jogo que está virando os grandes negócios, né? Vou dar um exemplo aqui. 2 exemplos. Primeiro, Ambev. Ambev não é mais uma empresa de cerveja. Se engana quem Ambev vende cerveja. Ambev virou um hub logístico, né, de soluções para o cliente. Dentro da Ambev tem lá uma empresa chamada BIS, que quem tem um pequeno mercadinho aí deve conhecer, que o cara tem um abastecimento dele ali de vários outros fornecedores, leite condensado, arroz, etc., pela Ambev. O que a Ambev fez? Falou, pô, bicho, eu tenho uma capilaridade absurda, eu tenho uma logística muito bem executada e tenho ociosidade. Ou, se não tiver, eu crio a ociosidade. A Ambev tem capital para abrir um CD, para comprar mais carros, isso é o de menos para ele. Então ele fala, a partir de agora, você não é mais custo da operação. Você vai virar um prestador e você, que agora é prestador, tem que gerar lucro. Aí ela criou esse hub de soluções e lá dentro já se expandiu, porque para o volume que eles geram, ele vai deixar isso na mão da GetNet, da Stone, ela já montou a fintech dela. Então, para você ver, que se engana quem acha que o CEO da Ambev está vendendo cerveja. Se engana. Exatamente. Teve também o CEO da C&A falando sobre... Esqueci o nome dele agora,
mas ele falando sobre tecnologia, sobre IA dentro da CIA, né? E assim foram várias palestras ali bem interessantes que a gente pôde ver o emprego da tecnologia nos negócios. Então, você que é pequeno, você consegue também aplicar a tecnologia. Às vezes você está falando de uma coisa tão simples e de ferramentas gratuitas que você tem na internet que você pode iniciar utilizando essas ferramentas gratuitas, né? Agora, falando ainda de ferramentas, eu fiz uma outra anotação aqui. Na prática, ferramentas e estratégias práticas, né? No livro você fala de ferramentas e métodos para otimizar um negócio. Você pode compartilhar alguma ferramenta prática para quem está assistindo e quem, às vezes, não tem ainda uma pequena empresa. Vamos imaginar um pequeno negócio. Na prática, como que esse cara pode melhorar? Qual é a ferramenta ali de controle, de gestão ou tecnológica? Enfim, uma ferramenta para ele ter mais sucesso na empresa dele. Cara, acredite ou não, mas a principal ferramenta que eu mais utilizo e praticamente de carrinho de picolé a Carnaval de Salvador, por magnitude de porte de tamanho de negócio, é a ferramenta de gestão do tempo. O cara precisa ter tempo de olhar para o negócio de fora, ter tempo de fechar DR. Muitas vezes, você pega um mentorado, um pequeno negócio, um cliente de consultoria, você pede para ele levantar os dados para você fazer uma análise. É sempre tudo diagnóstico, você entender o que é que está acontecendo para a gente poder propor as ações. Né? E o cara não consegue. Passa uma semana, passa 15 dias, 20 dias, eu falei, bicho, tu não conseguiu levantar os dados? Não é possível. Não tem quem faça, eu não cobrei. Eu falei, não, peraí. Aí aqui a gente tem várias frentes para trabalhar, entre ferramentas de liderança. Então, tem uma matriz que eu gosto muito, uma matriz muito básica, muito conhecida, mas que tem a forma de fazer correta, que é a tal da matriz de Eisenhower, né? Que a gente coloca ali as ações urgentes, não urgentes, importantes, não importantes. Então, quando você faz um detalhamento de tudo que você faz no dia, eu pego meus alunos, passo lá uma folha em branco de Excel e falo, velho, dá para você escrever para mim, pega um X, o que é que você faz a cada 15 minutos? Então, coloca nas colunas aqui, trânsito, aqui eu medito, aqui eu vou para academia, aqui eu entro em reunião, aqui eu respondo e-mail. Bota lá tudo que você faz no dia e marca com X. Se tu conseguir me dar a semana, se não conseguir, faz um dia. Aí o cara vai lá, marca X. Passei 1 hora no trânsito, marca X aqui, vai fazendo. Aí eu falei, agora computa e me diz quanto tempo você passou no trânsito, quanto tempo você ficou respondendo e-mail, quanto tempo você ficou fazendo isso. Quando a gente quanto tempo você ficou ocioso vendo Instagram, ou TikTok, ou redes sociais? Quando o cara pega isso, aí a gente joga na tal da matriz de Eisenhower. Para falar assim, desses e-mails, quantos efetivamente você precisava se meter? Quantos precisava de você? Então, parte desse você vai para o delegue. Parte desse você resolve, parte desse você se antecipa. E aí você começa a enquadrar. Quando você vai fazer a gestão do cara, você vê que sobrou 1 hora, 2 horas do dia. Se você bota isso na semana, 2 horas por dia, vai dar 10 horas. No mês dá 40. Pô, o cara em 40 horas, bicho, não consegue pesquisar, estudar, fazer networking, ter tempo. Bicho, tem uma coisa errada. 40 horas é como se fosse uma semana de trabalho, né? São 44 horas, né? Vamos colocar aí de segunda a sexta. E que fosse para não fazer nada, para ele estar bem consigo mesmo. Que fosse para ele estar bem consigo mesmo. É 1 hora desperdiçada em ações que não estão agregando em nada a vida dele, né? Eu vou dar uma pitada de uma coisa que a gente começou a falar ali no nosso bate-papo aqui. A gente estava conversando sobre blockchain, né? A tecnologia ela vem mudando, né? A gente vem falando, o Trump agora chegou e disse que vai colocar os Estados Unidos na vanguarda da IA, né? No Brasil também se fala em até construir uma IA Tupiniquim. O governo brasileiro também quer investir ali em IA. E os outros governos estão aí preocupados com IA. Tem a DeepSeek, que foi lançada agora, que é uma IA chinesa, né? E aí vem as preocupações com dados, vem as preocupações com tudo, com privacidade, né? Que é bastante importante. Então, assim, inclusive, sem querer entrar muito nesse tema de privacidade, mas falando aqui de IA, voltando para IA e falando sobre blockchain, IA a gente sabe que é o futuro, não tem como a gente escapar de IA, e quem não implementar IA dentro da sua operação, seja qualquer tipo de IA possível, inclusive
tem um podcast muito legal aqui que a gente teve com o professor Fábio, que é um cara... Escreveu um livro e é um cara do Tribunal do Trabalho. Aí é o cara que faz a IA do Tribunal do Trabalho. Um cara muito bom. Então, quem quiser entender um pouco de IA pode escutar, pode assistir esse podcast. Tá disponível aí no nosso canal do Zcast. E IA, a gente sabe que é o futuro. Mas a gente não tem falado também de blockchain, que é outra coisa que permite aí a gente fazer os registros de tudo de forma pública, mas também nos ajuda com outros processos novos que ainda está um pouco embrionário no Brasil, que é a tal da tokenização, né? Então, você tokenizar um negócio, aí a gente já está falando já de um outro passo mais avançado. Como é que você vê essas questões de tecnologia para o empresário, que ele é pequeno e que ele mal consegue gestionar o seu negócio ali no dia a dia? Como é que esse cara faz para ter acesso a isso, para crescer e para desenvolver nessas temáticas novas? Cara, em primeiro lugar, ele tem que ser bastante provocativo, né? Tudo que eu falei aqui, desse senso de provocação das empresas, nasce da cultura, nasce da cabeça do líder. Então, por menos recursos que você tenha, por menor que você seja, ou se ache menor, a internet é extremamente acessível hoje, né? Não se pode dizer que eu não consigo achar uma informação dessa. Muitas vezes ela não vai chegar para você de imediato. Mas à medida que você fala, estão falando de Bitcoin. Mas o que é esse tal de Bitcoin? Assiste um podcast. Segue um cara que fala disso. Você vai se familiarizando. Um dia ele vai narrar um outro assunto. E você vai chegando nesses temas. Eu acredito muito no meio. Né? Então, você tem que ir também em busca de pessoas que te agreguem. Né? É muito comum você estar nas suas sextas-feiras junto com seus amigos. Né? Às vezes... sei lá, você tem momentos aí que você quer com o seu esporte, seja o que for, mas eu vejo poucas pessoas falando de momentos propositivos de amigos de negócio. Eu tenho que marcar um dia de almoçar com o André ali, velho. Ele é um cara bacana, com a cabeça boa. Eu tenho que estar perto desse cara de algum jeito. É ser intencional, não é ser interesseiro. Se o cara consegue, de alguma forma, buscando essas pessoas que são, de alguma forma, melhor que ele, ou que tem um passo mais à frente, ou que são mais maduros, ou que são mais experientes, esse cara vai aprender. Esse cara vai aprender. Agora ele tem que ter a iniciativa. Se ele não tem essa iniciativa de fazer, não adianta. Eu estava recente com um mentorado nosso e a gente conversando de algumas possibilidades, né, de ambientes e tal e tal. Ele falou, Vitor, meu sócio, ele tem isso, ele acessa, a gente faz isso para um grupo forte daqui e tal e tal e tal. Eu falei, mas na real, você é o cara que resolve isso para eles. Você precisa de alguma forma tomar café com o cara, chegar junto. E você precisa, de alguma forma, entrar no ambiente desses caras. Você tem que, se você quiser uma informação, um acesso, você tem que respirar um pouco desse ar. Você tem que ir em busca. Se você gosta sei lá, de um cara XYZ e odeia futebol, talvez não seja a forma de você criar uma conexão com o cara. Mas busca ali elementos, senta um dia, bate um papo aberto, sem interesse, é o que eu falo, sem ser interesseiro. Batendo de uma forma despretensiosa, uma hora vai ter um ponto de conexão, uma hora ele vai chamar a sua atenção para uma coisa, você vai aprender e você vai em busca daquilo. Agora, você tem que se propor, né? Se não abrir mão do baba, se não abrir mão do sexta-feira, sextou, estampei. E eu não estou dizendo que está errado, tá? Não estou dizendo que está errado, só estou dizendo que se você reservar um dia de forma intencional para ir em busca desse crescimento profissional, tudo que eu converso com o André, converso com o meu sócio, que é um cara gigantesco, que eu converso com outros amigos, cara, às vezes são insights, a gente está numa conversa despretensiosa, andando, caminhando, fala, ele falou daquilo, me deu um estalo. Então você tem que estar andando com gente. E a internet, voltando à forma como abrir esse discurso, está lá disponível. Então é só você entender como é que você vai chegar lá. Para você entender, você tem que ir em busca, senão não vai aparecer. Tem muitos bate-papos, muitos podcasts interessantes, né? E aí você vai descobrindo as ferramentas. Inicialmente, você começa a utilizar uma ferramenta gratuita, depois você vai evoluindo, vai pagando. Além disso, vai desenvolvendo, né? Vai atrás. Aí você ouve um podcast do André, ele cita uma ferramenta, você vai criando, baixa aquela ferramenta de forma tipo, pronto, o ChatGPT, eu comecei assim. Eu não tinha interação e conhecimento nenhum com inteligência artificial, nenhum. Via o pessoal falando, tal, via uma coisa ou outra, nada. Um belo dia eu falei, rapaz, eu vou baixar esse chat. Baixei.
Comecei a provocar para quê, meu irmão? Viciou. É. Hoje eu sou Eu maluco da utilizo inteligência artificial. mesmo o ChatGPT para muitas coisas. Além do ChatGPT, tem outras coisas, como o Cloud, que a gente acaba utilizando, que foi o que a gente foi comprar na Best Buy naquele dia para você, né? O Cloud. Eu tenho uma outra ferramenta que mede o metabolismo e vê como é que meu corpo está. Eu tenho esse outro anel aqui que também que verifica a saúde, verifica uma série de coisas, o sono, enfim. E a gente vai utilizando a inteligência artificial para várias coisas. Então, gente, além dos negócios, para a vida pessoal, para tudo, né? Para você escrever melhor, para você entender melhor, para você, às vezes, fazer um resumo de alguma coisa. Então, você tem que treinar. É lógico aí que não é você usar de qualquer forma. Você tem que treinar a inteligência para que entenda como é que você pensa, entenda como é que você quer que escreva. Você tem que ler, você tem que corrigir o que está. Às vezes você tem que pegar o texto, jogar ali para o Word e dar a sua cara de fato, e depois até mandar para a inteligência. Eu queria que você escrevesse assim, e você escreveu de outra forma. Então, atualize a memória. Aí você vai atualizar a memória, ela vai começar a entender como é que você se comporta, né? E eu não sei se você já chegou para o ChatGPT e já colocou assim: ChatGPT, o que é que você acha sobre mim? Essa pergunta eu nunca fiz. Pois eu fiz e me assustei, né? O que é que você sabe, fala sobre mim? Então, assim, foi bem polido. Eu fiz essa pergunta tem uns 2, 3 dias. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Cadê? Se ele criticar o Vitória... Vamos lá. Eu já fiz muitas perguntas das ações que eu proponho a ele, né? Sugestione, o que é que você acha disso? Ficou legal? Revise. Muito desse material já fiz, mas perguntar ainda não. E olha que eu tenho um prompt relativamente robusto lá. Pois é, eu não estou achando aqui agora a informação, porque eu acabo utilizando bastante, né? Mas depois de perguntar, aí eu vi, assim, só maravilhas, né? E tal, você é visionário, você é um cara empreendedor, blá, 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 só babando ovo e tal. Aí eu disse: agora fale a realidade, seja dura e cruel, fale meus pontos negativos e positivos. Aí veio, pau! Aí você começa a dizer: pô, isso aqui funciona melhor até do que um psicólogo, entendeu? Porque você começa a entender e a ver: olha, pô, realmente isso aqui eu posso melhorar nisso aqui e tal. E só de conviver. Porque isso é quem usa muito o ChatGPT, né? Sim. Então, assim, o ChatGPT começa a entender como é que você pensa, como é que você age e tal. Então, são perguntas que às vezes você tem que fazer e entender como é que a inteligência artificial está te enxergando. Olha só que loucura, né? Cara, você falou um negócio interessante. Já tem movimento de empresas que elas têm núcleos internos que são feitas para fechar ou acabar com a empresa. Então, olha que legal o que você falou, né? Aí, implementando, com certeza, utiliza a inteligência artificial. Por que acabar com a empresa? Dentro das grandes indústrias, principalmente automobilística, tem um negócio chamado escritório de projetos. Tem certificações aí, PMI, o escritório PMO e por aí vai. O que é que esse escritório faz? É a turma que resolve problema. Então, quando está dando um problema lá que você recebe uma chamada para ver um problema no luva do seu carro, no porta-mala do seu carro, que está sendo gerado, quando você vai lá, tem que trocar e tal... Quem identifica o problema, né, vem através de muitas queixas, aí leva para o escritório de projetos vai lá, entende tudo o que acontece, como é que monta, como é que desmonta, identifica o problema, busca a causa raiz e resolve. O que é que eles já estão fazendo? Não estão mais pensando em resolver problema. Estão pensando em como acabar com a empresa. É aquilo que ele fala, ser extremamente propositivo. Por quê? Porque se eu arrumo uma forma de acabar com a minha empresa, como a Apple faz, ela não faz aquela propaganda dos hackers... se você invadir, não sei o quê, tem uma pesquisa aí que vocês vão ver. A Apple tem uma campanha, não sei se ainda tem, que quem invadir a Apple, não sei o quê, eles fazem pagam, um negócio lá, paga, e o cara possivelmente vai ser contratado. Lá. Exato. Então, assim, é para você ver o quanto essa galera está anos luz à frente. E o que você fez aí com a inteligência artificial é um pouco disso. É de se colocar à prova, entender os erros para estar melhorando o tempo todo. Exatamente. Você tem que ser provocativo, tem que ser disruptivo, porque senão, né, você vai usar de uma mesmice ali a inteligência artificial e não é. Você tem que usar de maneiras diferentes, né?
Cara, eu tenho aqui, olha, esse despertador, né? Esse despertador aqui, eu comprei esse despertador aqui na Colômbia. Eu estava em Bogotá e estava andando pela cidade, né? E esse despertador aqui, deixa eu ver se aí acho que já está enquadrando melhor. Então, esse despertador eu comprei na Colômbia. Esse despertador aqui, inclusive, tem uma galinha. E eu botei ele aqui de forma provocativa, né? Esse despertador aqui eu comprei, assim, tinha um cara com um pano, um lençol no chão, perto ali foi no centro de Bogotá. Um pano no chão com várias coisas ali, vários objetos. E eu cheguei, vi esse despertador, paguei ali, não sei se foi R$10, R$12. Alguns pesos ali na época, não me lembro agora. Mas foi assim, algo muito barato. Aí eu comprei esse despertador, que eu gosto assim, de alguns itens diferentes, né? E aí esse despertador aqui ainda é a corda e tal, e essa galinha aqui, é isso aqui, um negócio bem diferente aqui. E me chamou a atenção, eu disse, não, vou comprar isso aqui para deixar no escritório, para me lembrar aqui de Bogotá e tal. E aí você me entregou o livro, você me deu esse livro lá em Nova York ainda, né? Então tá aqui, novamente aqui, o livro do Vitor, que é O Voo da Galinha. E, cara, como foi escrever esse livro? Como foi os bastidores de escrever esse livro? Por que você teve a ideia de escrever esse livro? E como é que foi esse prazo dessa escrita desse livro ali? Como é que foi os bastidores disso? Cara, o livro, ele nasceu na fase que eu estava saindo dos negócios da família. Em um determinado momento, dando um passo para trás, nós participamos, né? Nós vendemos Vendemos não, né? Nós trocamos a nossa bandeira por uma bandeira de uma franquia de uma multinacional. E ali me deu um estalo muito forte. Por quê? Porque existiam os comitês e tal, e nós reuníamos, e eu percebi que nós tínhamos determinada relevância. Inclusive, falávamos direto com o CEO. Né? E nossa loja, naquele momento, não era, né, nenhuma Leroy Merlin, nenhuma Ferreira Costa. Era uma loja robusta e tal, mas não era de um porte tão grande para ter tamanha relevância. E eu percebia que eles viam em nós, né, em mim e meu irmão, principalmente na época, uma certa expertise, esse senso provocativo, a cabeça de empreendedor, lojas que poderiam ser efetivamente piloto para o negócio deles avançarem no Brasil. Né? É uma empresa com mais de 60 anos e tal. E ali eu sempre fui muito aberto. Né? Você estava falando ali do Cláudio, eu falei de ambiente, todos os meus amigos que eu sei que pode agregar, eu falo, velho, você viu lá a postagem? Eu vou lá e faço questão de mostrar, de ensinar, de passar esse conhecimento adiante. Não era diferente na época. E aí eu cedia muita coisa, tinha muita coisa escrita. Né? Todas essas ferramentas que estão escritas no livro, alguns pops, tudo que eu participei, desenhei, treinamento de inventário, tudo que você imaginar dentro da operação de loja, eu tinha desenhado. E a pessoa pedia, eu passava, pedia, eu passava. Até que um dia eu falei, rapaz, eu vou transformar essa zorra num material. Então o livro já nasceu de cara aí, era para ser um guia, e eu estava pensando ali como é que eu ia fazer. A minha ideia inicial era criar um projeto para entrar direto para dentro da grande indústria, era uma multinacional, e lá dentro talvez eu seja um pivô, tem sempre grandes consultorias por detrás, ser um pivô de expandir esse negócio. Mas acabou que a gente saiu da bandeira, acabou que eu também saí do negócio da família, e aí a história da galinha entra no seguinte ponto. Conversando com muitos amigos que estudavam muito, liam muito, e eu pedindo um feedback, pedindo um aval deles, teve um que falou assim para mim, pô, Vitor, eu gostei muito, bicho, mas está muito técnico, assim, você não quer fazer um negócio, você já me contou toda a história legal que eu sei, da jornada, disso, daquilo, e eu falei do voo da galinha em uma determinada parte, aquela hora que você falou da galinha, né? Pô, eu achei aquilo interessante, velho. Aí eu falei, já entendi, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar mais enredo, vou colocar mais texto dentro do livro, né? Vou criar, trazer algumas histórias para colocar as ferramentas de uma forma mais palatável, né? mais fácil para o leitor. E vou botar o nome do livro Voo da Galinha, porque para mim vai fazer todo sentido. O que é o Voo da Galinha? Nada mais é do que as empresas que às vezes têm um puta potencial, têm condição de ser uma potência, mas por pequenas falhas, muitas vezes até de mentalidade, às vezes de posicionamento, elas não vão. E aí que a gente enxerga. Ela consegue voar ali 1 metro, ou meio metro. É o que a gente enxerga na galinha. O pessoal fala, o pato, né, não faz nada bem. Mas a galinha acaba que ela é uma ave incompetente, né? Na verdade, por um problema não, uma falha genética ali, músculo-esquelética, ela não tem condições, habilidades para voar.
Mas ela tem todos os elementos. Ela tem pena, tem bico, tem asa, tem tudo que você imaginar. Eu falo assim, por que tu não voa? Uma coisa não voa bem, a galinha nem voa. E aí eu meio que apelidei o negócio da nossa família. Porque nós tínhamos um potencial absurdo de ser uma das maiores, chegamos a ser uma grande loja, passou de 200 funcionários, chegou a ter mais de 7 unidades. Mas aí também foram algumas decisões, né, particulares nossas. Inclusive, a minha saída culminou por conta dessas decisões de não querer voltar a expandir, não querer voltar a crescer, na hora que eu entendia que a gente estava no melhor momento, não só de mercado, mas de preparo, né, tanto o meu e do meu irmão. E aí eu falei, cara, fizemos o voo da galinha. Nadamos, fizemos tudo, tem estrutura, tem competência, a gente está falando com multinacional, a gente ensina os caras a fazer isso e aquilo, e, porra, no meu negócio não vai? E aí que eu falo, né? Aí você precisa unir todos os elementos para que seja uma ave competente. Tem que ter robustez, tem que ter velocidade, tem que ter agilidade, tem que ter conhecimento, né? Uma águia, um outro animal desse, eles não ficam se arriscando à toa. Quem já teve a oportunidade de assistir um movimento de um animal desse feroz, você não vê o cara arriscando, dando tiro como a gente vai caçar pato, dá 50 tiros para cima até bater no pato. Os caras os animais vão de forma certeira. E é isso que o empresário precisa entender. Ele tem condições de falhar, ele vai falhar, fato. Mas ele precisa entender que ele precisa dos recursos, das ferramentas certas para ele não dar voo de galinha. Foi aí que nasceu. Isso aí. São os desafios. E os desafios na escrita. Quanto tempo você demorou para colocar esse livro aí, mudar essa roupagem e colocar essa linguagem que faz com que uma pessoa que não é tão técnico assim compreenda e entenda ali o conteúdo do livro? Cara, vamos lá. Quando é que virou a chave, né? O livro em si, o conteúdo, como eu disse, ele já estava lá, né? Quando eu organizei, foi um movimento rápido. Quando eu mudei a roupagem, aí demorou um pouco mais de tempo. Porque escrever, criar o roteiro, tem a estrutura, e aí o seu editor-chefe, ele vai te dar essa noção. Pô, Vitor, que tá legal, mas não tá fazendo sentido esse capítulo com esse. Não é legal reorganizar, pense nisso. Eu falo, não, velho, mas na empresa o caminho é esse. Aí você tem que achar esses enquadramentos. Isso aí demorou uns 2 anos e pouco. Esse processo demorou. Num segundo, hoje, como eu tenho uma noção muito maior de estrutura, de roteiro, talvez seja muito mais rápido, né? Eu participei agora de um projeto da editora Agente, que é a maior grife do país, maiores nomes estão aí. Vamos ver se sai alguma coisa, mas assim, é método. Com o método, você torna a coisa de forma muito mais fluente, muito mais, né, fácil. Agora, obviamente, também com a editora por trás, você tem um pouco mais de cobrança, um pouco mais de velocidade. Meu livro, eu tive a liberdade, escolhi não fazer com a editora, porque eu queria que a linguagem fosse a que eu quisesse, queria o material fosse o que eu quisesse. Eu não quis podar nada. Eu falei, esse é o Vitor. O próximo, eu não sei se vai ter poda ou se vai ter direcionamentos. Porque quer queira, quer não. Às vezes, de tanta coisa que eu falei, hoje eu penso assim, eu falei, cara, eu podia ter feito 2 livros, por exemplo. Eu podia ter feito um falando mais disso e outro mais daquilo. Às vezes a gente quer colocar todos os assuntos e colocar tudo ali numa única obra e acaba, né? Às vezes porque é aquilo que você falou, né? É a tua forma de fazer. Você quer transmitir o conhecimento para as pessoas, você quer agregar. Às vezes as pessoas não conseguem absorver isso de uma forma tão dinâmica. E a gente vai aprendendo isso, né? Às vezes separar um pouquinho ali para que a pessoa entenda, né? Porque nem todo mundo pensa igual, né? E a gente tem uma cabeça muito, muito acelerada e aí as ideias vão fluindo, gente. E às vezes é difícil. Então, vocês que me acompanham aí no Instagram, às vezes têm uma paciência muito legal, porque são vários assuntos, vários temas que a gente aborda. É bom que a gente atinja ali um grande número de pessoas, mas às vezes você tem que realmente focar em um assunto para que aquele assunto ali ele seja compreendido de uma forma melhor, né? E é o que a gente está fazendo hoje aqui, falando sobre empreendedorismo, sobre gestão de empresa, né? E gestão de tempo, gestão de uma série de coisas. Inclusive, provocando esse tema do livro, a gente está falando de gestão. Como é que você já tem um material pronto e você ainda demora mais X tempo para pegar aquele material e poder entregar, né? Então, não é simplesmente você escrever, é a forma que você escreve, que você coloca, que você vende o teu negócio. Então,
Tudo isso serve de exemplo para que a gente possa vender melhor o nosso negócio, saber a forma certa de vender, né? Pois é, eu aprendi uma coisa com livro, né? A gente fala muito na faculdade de engenharia, que no Brasil nós construímos projetamos em um mês e projetamos no máximo um ano e construímos em 5 anos. No Japão, o cara planeja 5 anos e constrói um. Né? Então, isso no livro, quando eu aprendi a estrutura, o método, o roteiro, já me dá, obviamente, condição de, no segundo, ser muito mais assertivo. Mas eu queria aproveitar e deixar uma mensagem em prol disso, que é um pouco do lado empreendedor nosso. Eu sou um cara que eu não tenho medo de errar, sabe? Eu não fico esperando o melhor dia. O livro também tem um ditado que a gente fala que livro é igual... você não termina, você abandona. Porque toda vez que você olhar, você vai ver um ponto de melhoria, algo que você podia melhorar. Então, é definir o que é que você quer com aquilo e fazer. Eu dou aula em algumas instituições, uma delas do meu grande amigo Yang Mendes, mandar um abraço, um professor fantástico, e ele me convidou para dar aula lá, né? E aí eu estava discutindo com ele dos temas, eu falei, como é que tá a abordagem? Olha o NPS, me diz aí como é que foi a resposta da turma. A galera adorou. E aí tinha lá excelente, tinha algumas boas. Eu falei, velho, me diz os comentários, vamos ver os comentários aí, o que é que foi que a galera não falou. Isso já é evolução, né? Desde a primeira, segunda, terceira turma. Aí a galera adorou, mas tinha conteúdo demais. Então, nem tudo eles conseguiram colocar em prática. E aí eu fico entre cliente de consultoria, mentorias, palestra. Cada um, às vezes, é o mesmo tema, mas tem que ter abordagens diferentes. E ele, super parceiro, também paciente, falou, velho, porra, tu só vejo a evolução. Cada dia a gente vê um pouco melhor. Aí eu já pego a próxima turma, já diminuo um pouco o conteúdo e pego aquelas práticas e abro um pouquinho mais, dou um pouco mais de tempo e faço algumas provocações para fazer. Se você quiser fazer perfeito, meu amigo, ou você tem que andar muito à frente, como o japonês aqui, que eu citei a brincadeira dos engenheiros há pouco, ou você vai se frustrar. Então, faça. Tem um ponto que você tem um grau de confiança, você sabe que o seu produto é bom, que você é competente, vá lá, execute e aprenda. Agora, é aquela história, né? Errar 2 vezes é burrice. Exatamente, tem que estar atento. Exatamente. Mas tem que iniciar. Você inicia, faz, e aí vai ali fazendo, arrumando. Agora, se você pode parar e planejar, então você planeja, contrata uma consultoria, vai e faz de forma planejada. Se não tem tempo para isso, inicia. Às vezes o trem passa, né? Exatamente. Passa a oportunidade e já era, né? Ô, Vitor, onde é que as pessoas podem achar o voo da galinha? Onde é que a galera pode comprar o voo da galinha? Está disponível aonde? Cara, Salvador, eu posso lhe dizer porque eu sei que estão nas principais livrarias. Na leitura ali, do Shopping Salvador tem, com muita facilidade. A gente tem parceria com algumas leituras e eu estou redesenhando isso com distribuidores. Mas você vai encontrar da forma mais fácil, entra na Amazon. Está lá disponível tanto no Kindle como vai chegar em sua casa. A própria Amazon faz todo o sistema de distribuição, impressão. Então, não vai ser difícil para vocês acharem, não. Eu super recomendo. Quem quiser, quem está aí, que tem um negócio, que quer dar uma melhorada no negócio, que tem processos, tem ferramentas. Também segue o Vitor lá, @VitorDTN, né, no Instagram, para poder estar ali atualizado das coisas. Uma outra coisa que eu queria falar, Vitor, é assim, se você pudesse dar um conselho hoje para quem está começando, qual que seria esse conselho? Começando um negócio? Começando um negócio. Cara, a depender do tamanho desse negócio, eu sempre digo com alguns amigos, né? Primeiro você tem algumas instituições como o Sebrae, que é um puta de um apoio, né? Que você vai encostar lá, você vai te dar uma direção, tem um consultor presente, ele vai te dar tudo que é necessário. Se você não tem alguma abertura, ou sei lá, de repente você está no interior, que não tem tanto acesso, busca ali, minimamente, quais são os elementos que eu preciso para abrir um negócio. Uma das coisas que a gente fala com todos os nossos alunos é o tal do runaway de caixa. Tem a caixa para sustentar no mínimo 6 meses do seu negócio. Porque pode ser que você abra um negócio amanhã e dependa muito de logística e dê uma greve de caminhoneiro. E aí? E se der outra pandemia? E aí? Eu conheço pessoas que abriram meses antes da pandemia e que, obviamente, o negócio não durou nada, né? Então, primeira coisa, você tem que ter uma elasticidade de caixa para você sustentar. Então, planeje muito bem para você não queimar os recursos, porque
incidentes acontecem, né? Se algo pode dar errado, dará. Então, fato, né? Se algo pode dar errado, dará. Não conte com a sorte, a gente tem que ter aquele espírito de que vai dar certo, mas primeira consideração é essa. Segundo, e talvez o crucial para fechar tudo isso, além de planejamento, é você colocar os principais indicadores. Não tente aprender 100%. Procure entender. E o planejamento é em cima disso, né? Qual o custo que eu vou ter em cima disso? Quais despesas? Eu tenho alunos mentorados que são operações pequenas, 2, 3 funcionários, né? E que você consegue entender assim, quanto é que você gasta de logística, quanto é que você gasta de internet, de telefone e tal. Para você avançar no segundo ponto, por exemplo, qual a segunda etapa? O cara às vezes nunca pensou na segunda etapa. Mas eu mesmo vou entregar, por exemplo. Beleza. E se você precisar terceirizar? Quanto é que um cara cobraria para você? Já considera isso. Já olha para frente. Porque se você precisar dessa alavancagem, você já sabe quanto é que você vai precisar. E essa reserva fica sendo a sua reserva de caixa. Se você perceber que está confortável, você alavanca, você investe mais e cresce. Se você vê que não está confortável de fazer, você tem a sua reserva para qualquer inconveniente. Isso eu estou sendo uma visão bem mais conservadora, obviamente. Sim. Né? Para abrir qualquer negócio. Beleza. Então, obrigado por ter vindo, por aceitar esse convite de estar aqui. Tá? É minha honra de estar com você hoje e poder levar esse conteúdo aí para o nosso público que começa a te conhecer a partir de agora. E suas considerações finais, meu amigo? Cara, só tenho a agradecer, principalmente a você aqui pela amizade que a gente construiu. Andar com o André, a gente estava lá em Nova York, além da afinidade muito grande. Gostei muito da cabeça de um cara que está ali aprendendo o tempo todo, não questionou nada a hora nenhuma, pelo contrário, eu vi ele provocando e filmava e questionava e parava nos instantes. Eu falo, porra, o cara tá lá e já está aqui, ó, saiu da teoria para a prática, já fez negócio, já botou isso em prática, então fico muito feliz da gente estar nesse ecossistema, como eu falei, circulando, aprendendo, podendo contribuir também. Furando a bolha, né? Network é tudo. Eu sempre falo, gente, fure a bolha, porque se você não está nos lugares, às vezes, como o próprio Vitor falou mais cedo, saia, jante com alguém, almoce, vá em um local que você não está acostumado a estar, porque é através disso que você faz negócios, que você vê novas perspectivas, que você melhora o teu negócio, que você vai atrás de inovação. Então, tem que estar, né? É isso aí. E agradecer aos telespectadores. Já falou meu Instagram, @VitorDTN. No que eu puder ajudar a contribuir, vocês podem contar comigo, pode mandar um direct lá que eu vou estar respondendo. Obrigado mais uma vez. Valeu, pessoal. Até a próxima.